Qual a relação entre a obra de Paul Cézanne e a fenomenologia de Merleau-Ponty? O vídeo é exatamente sobre isso, é sobre o ensaio estético do filósofo francês Merleau-Ponty, chamado A Dúvida de Cézanne, um dos textos de base para o vestibular 2023 da Federal do Paraná. Então, se quer entender um pouco mais sobre isso, fica comigo, é logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, aquele esquema, antes da gente começar, antes de eu partir para a nossa aulinha de hoje, eu gostaria de pedir para você, que ainda não está inscrito aqui no canal, que você clique no botão vermelho aqui embaixo e venha fazer parte da comunidade do Filosofia Espiral. Aproveita e já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e ajudar esse vídeo a ser propagado pela internet, certo? Também não se esquece, você pode seguir as nossas redes sociais, né? @filoespiral em todas elas, para encontrar mais conteúdos de filosofia para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre Merleau-Ponty e o texto A Dúvida de Cézanne. Gente, é o seguinte, aqui no canal já vem sendo trabalhado alguns vídeos que tratam sobre as obras da Federal do Paraná de 2023. Então, esse aqui é um dos textos que foi elencado para esse vestibular. Então, gostaria de trabalhar um pouquinho as ideias principais que o filósofo contemporâneo Merleau-Ponty, ou Maurice Merleau-Ponty, vai discutir com a gente aqui. Belezeira? Então vamos lá. Olha só. Primeiro, uma rápida contextualização, né, dado que isso é sempre muito importante. Maurice Merleau-Ponty, nascido em 1908 e falecido em 1961. Ele nasce na França, em Rochefort-sur-Mer, né? Eu não falo francês, tá bom? Tudo isso aqui é frescura que eu tô fazendo. Então, assim, ele é um filósofo que pertence a uma corrente, como você tá vendo aqui embaixo, pertencente à fenomenologia, que é uma linha da filosofia contemporânea, da filosofia principalmente do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. E ele tem um ensaio chamado A Dúvida de Cézanne. É um ensaio estético, né? É um texto onde o Merleau-Ponty ele vai desenvolver uma relação da sua fenomenologia da percepção, inclusive ele tem uma obra com esse título, e a obra de Paul Cézanne, que é, como muitos devem saber, um dos grandes nomes do pós-impressionismo europeu. Beleza? Então, a gente vai perceber como é que o Merleau-Ponty relaciona a obra desse pintor com a sua fenomenologia da percepção. Continuando essa questão de contextualização, acho que é até importante a gente perceber o seguinte: quem é Paul Cézanne? Veja, eu não sou um especialista em arte, tá bom? Eu tive que estudar para conseguir explicar isso aqui para vocês, mas eu quero que você entenda o seguinte: Paul Cézanne é um filósofo ao vício, né? Ele é um pintor que vai nascer em 1839, vai falecer em 1906, então você percebe que ele é um pouquinho antes, né? Ele vem um pouquinho antes do Merleau-Ponty, e ele também é um francês, certo? E é um dos grandes nomes ali que chega a pertencer inicialmente ao impressionismo e depois acaba sendo um dos grandes nomes do chamado pós-impressionismo, certo? O que acontece? A obra do Paul Cézanne ela vai ser produzida num período onde a fotografia ela começa a se popularizar, onde a fotografia ela vai ser inventada e vai ser popularizada. E o que acontece? A gente sabe que com o advento da fotografia, isso trouxe um certo desconforto no meio artístico, né? Especialmente para os pintores, dado que a tradição acadêmica da pintura daquele período era uma tradição muito realista, era uma tradição que procurava representar os objetos exatamente como eles eram. E à medida em que eu tenho a fotografia, você percebe que fica desnecessário, entre aspas, né, o trabalho do pintor. Então, o que o Cézanne ele vai fazer de tão diferente? Ele vai ser um pintor bastante inovador, à medida, assim como tantos outros pintores das chamadas vanguardas europeias, né? Da qual alguns, por exemplo, os cubistas, como Picasso, como Matisse, eles vão considerar o Cézanne uma espécie de precursor, né, de pai de todos. O Cézanne ele vai inovar à medida em que ele procura representar os seus objetos a partir de algumas formas específicas, a partir de algumas formas fundamentais. Então a gente percebe que a pintura do Cézanne ela vai utilizar muito de esferas, de cilindros, de cones, né? Então é uma forma de pintura que utiliza algumas formas fundamentais e que ele trabalha muito com a noção de composições, né? Ao invés de trabalhar com traços muito bem delimitados, né, ou de tentar reproduzir realmente o que ele está vendo, o que o Cézanne vai fazer é uma composição de perspectivas e de cores, certo?
De modo a traduzir, como nós vamos perceber inclusive ao longo desse ensaio, né, que é uma característica que o Merleau-Ponty vai destacar na obra do Cézanne, é que o pintor ele procura destacar aquilo que ele está percebendo efetivamente. Veja bem, não é o que ele está vendo, não é o objeto que ele está percebendo que ele quer destacar, mas é a forma como ele está percebendo aquele objeto, aquela paisagem, enfim. Beleza? Então, o Cézanne ele é uma figura bastante importante aí nesse início das vanguardas europeias, e aí o Merleau-Ponty ele vai fazer uma análise nesse texto chamado A Dúvida de Cézanne, sobre como seria então essa obra, qual a relação entre a vida e a obra do artista, e essa obsessão que o pintor tinha em captar alguma coisa que não era tão objetiva assim nas suas pinturas. Beleza? Então eu acho que esse primeiro ponto é fundamental para você entender o próprio texto do Cézanne. Do Cézanne, não, desculpa, o texto do Merleau-Ponty. Que, aliás, né, é um texto que, assim, não é um texto tão simples de ler, né, comparado com os outros textos que a Federal está cobrando. Mas, assim, com um pouco de dedicação, né, com um pouco de paciência, a gente consegue entender qualquer coisa, certo? Então, é bastante compreensível. E aí a questão é a seguinte: como é que funciona a chamada fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty? Só antes, um detalhe, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é uma das pinturas do Paul Cézanne, né? Um dos mais famosos quadros dele, que é o Cesto de Maçãs. E eu queria destacar algumas características, né, que a gente percebe na obra dele e que o Merleau-Ponty vai destacar também no seu texto. Você percebe que você tem um quadro onde ele procura trabalhar com composição de cores mesmo. Você vê que as coisas, as cores que ele utiliza não são cores chapadas, né? Ele trabalha realmente com vários tons de vermelho, de amarelo, né, de verde. Ele vai tentando realmente aproximar o objeto daquilo que ele está percebendo. E ele não trabalha com traços bem delimitados. Né? A gente consegue delimitar os objetos, a gente consegue perceber o que são as coisas nesse quadro, mas você percebe que, né, é tudo uma composição também de formas. E aí, se você reparar também, a predominância lá dos cones e das esferas e do cilindro que a gente falou também é bastante forte num quadro como esse. Beleza? Então, se você observar todas as obras do Cézanne, pelo menos a maioria das obras, digamos assim, elas vão apresentar essas características. E aí, como é que funciona a tal da fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, gente? Bom, uma das coisas que ele vai destacar ao longo do texto inteiro, né, uns esforços que o Merleau-Ponty faz ao longo do texto inteiro, é de mostrar o quanto a vida e a obra do artista estão relacionadas. Não dizendo que a vida do artista determine a obra que ele produz. Veja bem, isso é uma coisa que ele faz questão de destacar no texto. A vida do artista não determina a obra que ele faz, mas é indispensável você entender a vida dele para entender a obra. Então, por exemplo, né, ele menciona lá o fato do Cézanne ter se destacado por representar a natureza morta, né, ou seja, pintar, por exemplo, cestos de maçã. E por que ele faz isso? Muito provavelmente por conta de características da sua vida pessoal, né? O Merleau-Ponty chega a mencionar o fato de que ele possuía ali uma espécie de transtorno, que ele era um esquizoide, né? Ou seja, uma pessoa muito solitária, uma pessoa com bastante dificuldade, né, de relações de interação social, certo? Então, ele entende que talvez a própria doença, digamos assim, do Cézanne e o estilo de vida dele, as relações pessoais dele, com certeza foram influentes sobre a forma e o que ele buscou pintar, o que ele buscou representar na sua pintura. Então, repito, a vida do artista ela não determina a obra, mas ela é um fator importante para você considerar por que um artista pintou o que pintou ou fez o que fez nas demais áreas da arte. Beleza? E aí, a gente percebe que o Cézanne, segundo a perspectiva do Merleau-Ponty, né, ele que era não só um grande apreciador da obra do Cézanne, mas um estudioso sobre a vida e a obra do artista, ele vai falar que o Cézanne ele tinha um motivo principal da pintura. Né? Esse motivo que está colocado entre aspas aqui, ele é justamente talvez a grande obsessão do Paul Cézanne, que era representar uma paisagem na sua totalidade e na sua plenitude absoluta. E é interessante isso porque você fala, ué, mas então a intenção dele não é exatamente a mesma dos antecessores dele, né? Dos realistas. E não, a gente percebe que a intenção do Cézanne é captar a paisagem como um todo. E muitas vezes esse todo, ele vai muito além do que a gente vê. Olha que coisa maluca, né? Você sacar, portanto, que não é o objeto como ele de fato está diante dos seus olhos, mas isso vai envolver também a nossa percepção sobre o objeto. Falar da totalidade, né, de uma paisagem ou da plenitude absoluta dela
é ir muito além do que concretamente aparece aos nossos olhos ou aos nossos sentidos. Portanto, a gente percebe que a obra do Cézanne, e assim será também a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, ela não vai se pautar só nos sentidos, então não é só o que eu vejo, e a obra também não é uma mera criação, né? Ela não é um mero fruto da inteligência. O Merleau-Ponty ele vai explicar que a obra do Cézanne ela vai ter uma linha muito tênue entre a ordem espontânea da percepção dos objetos e a ordem humana das ideias e ciências. Veja, esse traço, né, essa linha que separa entre o que a gente percebe e o que a gente pensa, ela é talvez quase inseparável. Na verdade, nós vamos ver que na fenomenologia da percepção, você não separa as duas coisas. Entre o perceber e o pensar, não existe uma distinção muito clara. São duas coisas que trabalham concomitantemente. E isso vai ser uma das coisas que ele vai destacar mais fortemente nesse texto. Aliás, existe uma coisa legal, né? Quando você percebe os textos que a Federal... Abre um parênteses, tá? Mas quando você percebe os textos da Federal desse próximo vestibular, você percebe que existe uma coesão temática. Muitos dos textos mencionam a noção de percepção. Percepção política, percepção de mundo, percepção da arte, né? Percepção epistemológica. Então, assim, a gente vai ter muito esse tema central, como já aconteceu em vestibulares anteriores. Mas, enfim, fecha parênteses, voltando ao Merleau-Ponty. Então, existe esse aspecto da obra do Cézanne que vai influenciar a forma como o Merleau-Ponty pensa a arte e pensa também a percepção de mundo. Não é só os sentidos, não é só a inteligência, mas é talvez numa concomitância das duas que a gente consiga realmente relatar o que a gente conhece ou o que a gente percebe das coisas. Tudo bem? Veja só, um outro detalhe importante então, agora falando do Merleau-Ponty especificamente, a partir da obra do Paul Cézanne. O Ponty ele deixa claro, gente, que não existe então uma separação entre os nossos sentidos e os nossos pensamentos, certo? Então, a grande questão é a gente perceber que a cada paisagem que nós contemplamos, a cada situação que nós vivenciamos, você não tem um trabalho exclusivo só daquilo que os seus 5 sentidos percebem, e não é um trabalho meramente cognitivo da tua razão. Mas existe um processo que ele é simultâneo, certo? Então, isso vai ser uma característica da fenomenologia. Ao finalzinho dessa aula, eu vou apresentar um conceito que não é do Merleau-Ponty, mas que é muito forte para os fenomenólogos, que é o conceito de intencionalidade. E a gente percebe o seguinte, o que o Merleau-Ponty fala do Cézanne? Que o pintor, né, ele é aquele que acaba tendo um trabalho de fixar e de tornar acessível um espetáculo do qual a gente costuma fazer parte sem perceber. Eu quero que você dê uma olhada nessa imagem que está ao fundo do meu slide, que é mais uma das pinturas do Cézanne, né? Aliás, eu decorei essa aula com várias das obras deste pintor, que é uma pintura do Monte Vitória, que era um monte do qual o Cézanne gostava muito e ele fez várias representações. E aí vem um detalhe interessante. O Cézanne, nessa de pintar cesto de maçã, de pintar o Monte Vitória, nessa de fazer de mostrar qual que é a impressão que ele tem sobre aquele determinado momento, né, mostrar um pouco do que ele sente, por exemplo, em algumas situações, ele vai fazer várias pinturas de uma mesma situação. Ele vai fazer vários autorretratos, vai fazer várias pinturas desse monte, de cestos de maçã, e cada pintura sai diferente. Por quê? Porque a percepção, às vezes, de um mesmo objeto, ela pode acontecer de formas distintas. E aí, para a gente poder tentar entender um pouco dessa coisa que o Cézanne buscava representar na sua obra e que o Merleau-Ponty entende como fundamento da sua fenomenologia, como assim os sentidos e a razão, os sentidos e os pensamentos, eles trabalham juntos? É você imaginar que a nossa percepção do mundo ela não é tão objetiva. Ela envolve uma objetividade e uma subjetividade que estão interagindo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se você vai, por exemplo, a um show, tá? Quando você pega e registra, né? Hoje em dia é muito comum você ir, por exemplo, a qualquer tipo de show e as pessoas ficarem com o celular filmando aquilo que elas estão assistindo. O que, aliás, é muito esquisito. Por quê? Porque conforme você assiste o show pela tela que você está filmando, você vai ter uma experiência diferente do que se você não tivesse aquele celular ali. E o interessante vem o depois. Quando você pega, por exemplo, essas fotos ou essas filmagens que você faz num show que você vai, quando você os assiste na tela do seu próprio celular, ou num computador, ou qualquer dispositivo que seja, você vai ter a mesma sensação que você teve, ou você vai ter a mesma percepção que você teve quando você esteve lá no show? E, cara, eu acho que é muito improvável que você me responda assim.
certo? Ou seja, você vai falar, não, realmente são coisas muito diferentes. Em alguns casos, eu falo por mim, por exemplo, que já fiz isso algumas vezes, eu, na maioria das vezes, se não todas as vezes que eu fiquei preocupado em filmar alguma coisa, eu acabei me arrependendo. Por quê? Porque o vídeo, a foto, ela nunca capta o que realmente eu vivi lá. Ela é uma lembrança, ela é uma forma, claro, de eu me recordar daquilo que eu vivi, mas ela nunca vai trazer a mesma experiência, a mesma percepção sensível e intelectiva daquilo que eu estava vivendo. E é essa sensação, é essa percepção do momento que o Cézanne tinha uma certa obsessão em tentar retratar nas suas pinturas e que o Merleau-Ponty parece demonstrar ser a base da sua fenomenologia da percepção, né? Onde o conhecimento ele não é meramente objetivo, mas ele não é puramente subjetivo, mas talvez numa devida interação entre os dois. Tá entendendo? Então, o Merleau-Ponty, a partir da obra do Paul Cézanne, a partir dessa obsessão que o pintor tinha de captar essa percepção específica que você tem de determinadas paisagens em cada momento, em momentos diferentes, isso então marca o que a gente vai chamar de fenomenologia da percepção para o autor. O detalhe interessante é que, portanto, o que a arte faz? Para o Merleau-Ponty, a arte do Paul Cézanne, ela não é uma arte imitativa, como né, uma vasta tradição da pintura, talvez desde a Grécia Antiga, né? A gente vai pensar muito no conceito de mimesis que a gente vê em Platão, em Aristóteles. A arte do Cézanne não é uma mimesis, ela não é uma mera imitação do real. Também não vamos concebê-la como uma mera criação, como um exercício de pura criação. E o Merleau-Ponty faz questão de destacar que a obra do Cézanne também não é somente uma recreação. Ele não pintou o que ele pintou só por divertimento, só por entretenimento. A arte do Cézanne ela é uma operação de expressão, diz o Merleau-Ponty. Uma operação de expressão. Expressão do que, Lucas? Expressão daquela percepção. Daquela interação entre os meus sentidos e a minha inteligência. Daquele momento único que eu vejo quando eu observo o Monte Vitória. De quando eu me olho no espelho, né, e consigo fazer um autorretrato meu. Ou, como no caso do Paul Cézanne, eu me refiro especificamente. Né? Quando eu retrato, você vê que aqui ao fundo desse slide também tem mais uma versão de um cesto de maçãs. E se você comparar o quadro do início da aula, você vai ver que são quadros diferentes. Embora possa ser absolutamente o mesmo cesto. Mas são momentos e percepções distintas. Tudo bem? E aí, uma das outras coisas que a gente vai debater e que vai finalizando, né, uma das ideias centrais do texto do Merleau-Ponty, é como ele percebe a noção de liberdade, tanto na obra do Cézanne quanto na nossa existência por si só, né? Como se ele fizesse um contraste entre as duas coisas. E eu peguei essas duas frases que eu achei bastante interessantes que são tiradas do texto. A primeira diz assim, ó: a liberdade é sempre uma retomada criadora de nós mesmos. Olha só, é uma retomada criadora de nós mesmos. O que quer dizer esse trecho? Eu vou puxar a segunda frase para a gente tentar fazer uma compreensão conjunta, se você me permite. Duas coisas são certas sobre a liberdade, diz o Merleau-Ponty: que nunca somos determinados e que não mudamos nunca. Olha que coisa aparentemente confusa, mas muito interessante. Duas coisas são certas sobre a liberdade: que nunca somos determinados e que não mudamos nunca. E aí, é interessante a gente perceber que tanto na obra do Paul Cézanne quanto na nossa própria existência, talvez estejam em jogo exatamente essas duas coisas. Ou seja, você pode perceber que você não é o mesmo de outros tempos. Você não é a mesma pessoa desde o dia que você nasceu até agora. Só que você há de convir também que você não é uma pessoa que muda tão radicalmente a ponto de você não se reconhecer. Claro que talvez isso possa até acontecer em alguma medida, mas à medida em que nós vamos vivendo a nossa vida, passando por transformações, vivenciando experiências e situações, a gente vai sofrendo, às vezes, mudanças que não vão nos afastar drasticamente de quem nós realmente somos. Então, nós não mudamos nunca, né? Mas nós não somos determinados. Ou seja, não existe algo que é fixo, mas não existe algo tão móvel a ponto da gente não se entender. Assim como toda percepção da realidade. De certo modo, quando eu olho para quando Cézanne olhava para o Monte Vitória, quando ele olhava para ele num autorretrato, ele estava olhando para ele, mas ao mesmo tempo é um ele diferente do que ele já viu antes. Então você percebe que existe esse conjunto, eu diria até confuso, né? Aí eu trago uma leitura que eu aparentemente eu tenha. Mas é uma coisa até meio confusa, porque como se fosse o fixo e o móvel ao mesmo tempo.
certo? Então, você não é uma coisa fixa, mas você não é uma coisa que muda o tempo inteiro, mas você é um conjunto dessas duas coisas. Por mais paradoxal que seja juntar essas duas coisas, certo? Então, a verdadeira liberdade, diria o Merleau-Ponty, seria um pouco isso. Você compreender que, por exemplo, diante da vida e da obra de um artista, a vida do artista, ela não vai determinar o que o artista vai fazer, mas ela influencia em grande parte. E por isso que ele pode estar fazendo sempre obras diferentes, né? Então, uma mesma paisagem retratada por um pintor como Paul Cézanne, ela vai ser representada de formas distintas, apesar de ser o mesmo pintor em jogo e a mesma paisagem. Entende? Porque existe um aspecto que é fixo, mas existe um aspecto que ao mesmo tempo é móvel. Então, é muito interessante como que a fenomenologia ela acaba juntando isso. Tudo bem? Então, essa seria a definição de liberdade, segundo Merleau-Ponty, a partir desse texto. E aí, eu quero finalizar a nossa explicação sobre esse texto do Merleau-Ponty, puxando uma das influências filosóficas que o Merleau-Ponty tem, e que eu vou deixar claro que ele não cita em nenhum momento nesse texto. Tudo bem? Eu só estou contextualizando mais uma vez para que você amplie a tua compreensão do que o Merleau-Ponty falou e por que ele falou o que ele falou, certo? Que é você partir de um conceito muito forte da fenomenologia, chamado de intencionalidade. Esse conceito ele foi elaborado por um filósofo chamado Edmund Husserl, certo? Que é um dos principais, se não o principal nome da fenomenologia do século XX. E o que significa a intencionalidade? Cuidado, porque não significa necessariamente a ideia de intenção que a gente tem no senso comum, tá? Mas intencionalidade significa, abre aspas, uma consciência somente a consciência de um objeto. E um objeto somente é objeto para uma consciência. Olha que interessante. Uma consciência só é consciência de algo. Então você vai imaginar que na perspectiva da fenomenologia, segundo o conceito de intencionalidade, eu nunca vou falar num sujeito pensante puro, sem conteúdo, certo? Como talvez sugeria a filosofia racionalista inicial. Você também não vai ter um objeto da sua existência pura. O objeto ele só é objeto diante de algo que está percebendo ele como tal. Tá entendendo? Então, o que acontece? Na fenomenologia, você não tem uma predominância do sujeito sobre o objeto ou do objeto sobre o sujeito. Mas é aquilo que a gente discutiu algumas vezes ao longo desse texto do Merleau-Ponty, a partir da pintura do Paul Cézanne e da fenomenologia da percepção do autor. Que é, o subjetivo e o objetivo, eles parecem estar juntos, né? Ao mesmo tempo em que o sujeito, né, a consciência, ela é consciência de alguma coisa, né, do mundo que me cerca, este mundo, ele é objeto à medida em que tem um sujeito que está lá percebendo, ou que tem sujeitos que estão lá percebendo, né? Não significa que um esteja predominante sobre o outro, que um predomine ou determine a existência do outro, mas é como se existisse uma determinação recíproca, onde nós e o mundo existimos simultaneamente, à medida em que nós somos os perceptores e o mundo é percebido, né? Só que assim, se não tiver um mundo para ser percebido, nós não conseguimos ser sujeitos. Se não tiver objeto, nós não conseguimos. Se não tiver nós sujeitos, o objeto não consegue ser objeto. Entende? Então é como se existisse essa reciprocidade entre sujeito e objeto. Se você pegar essa noção da fenomenologia do Edmund Husserl e comparar com a perspectiva que o Merleau-Ponty tenta destacar da obra do Paul Cézanne, você vai ver que talvez exista uma relação muito forte. Tudo bem? Onde a vida do artista ela não determina a obra, mas ela é fundamental para influenciar aquela obra, sobre as diversas paisagens que um pintor retrata. E apesar da paisagem poder ser a mesma, diante do sujeito que o percebe, essa paisagem ela vai sofrendo várias mudanças, né? Então, a fenomenologia vai discutir muito a questão da liberdade. E há um pequeno adendo ainda, um adendo do adendo, né? É importante a gente falar como a fenomenologia foi uma filosofia que depois abriu alas para o existencialismo dentro da filosofia do século XX. Tanto que na verdade, alguns fenomenólogos acabaram sendo grandes representantes do existencialismo. Tudo bem? Tranquilo? Gente, eu acredito que era basicamente o que eu tinha para te falar nesta aula de hoje. Eu espero ter te ajudado de algum modo e insisto, se você ainda não está inscrito aqui no canal, desce aqui um pouquinho, clica no botão vermelho, clica no sininho, vem fazer parte da comunidade do Filosofia Espiral. E se você não deixou o seu like, por favor, não esquece de deixar esse like. Ajuda demais o canal, ajuda demais a esse vídeo ter mais relevância e o YouTube distribuir isso para mais pessoas que possam estar precisando. Beleza? E não se esqueça, faça parte também das nossas comunidades do Filosofia Espiral no Instagram, Facebook, Twitter, @Filoespiral.
Beleza? Aqui embaixo na descrição desse vídeo também tem um link para você fazer parte da comunidade do Telegram do Filosofia Espiral. Lá, de vez em quando, eu disposto alguns materiais extras que podem ficar disponíveis para vocês, então. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre Paul Cézanne e Merleau-Ponty. E é isso aí, nós nos vemos num próximo vídeo. Por hora, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!